Joedna Moda Crochet, diseño sueños con un toque de fe. Ganchillo en mano creo lo que se ve. Joedna Moda Crochet. Joedna Moda Crochet, diseño sueños con un toque de fe. Ganchillo en mano creo lo que se ve. Joedna Moda Crochet. Oi, minha gente bonita! Olha, estou aqui para começar o nosso próximo tutorial, nosso passo a passo do top Annecy, como eu prometi para vocês. Vou estar usando a linha Kátia, o Capri, é algodão, algodão mercerizado. E isso, uma linha super boa de trabalhar. E é o que eu tenho para vocês. Vou fazer um tamanho normal da blusa, que é para mim mesma, e assim eu já aproveito para mostrar para vocês como se faz. Ok? Vamos lá, vamos abrir o pacote junto aqui. Vamos abrir o pacote junto, minha gente. Muito fácil. Aqui está, comprei um total de novelinhos para fazer e sobrar. Ficamos aqui com a Kátia, algodão mercerizado, é o Capri, como se chama. Os novelinhos são de... Onde está isso? De 50 gramas. 50 gramas. Aqui ela me diz que eu tenho que trabalhar uma agulha 2. Não, uma agulha 2, mas eu vou usar uma agulha bastante maior, viu, gente? Porque o fio não é tão fininho, não. E se for com uma agulha de tricô, então seria uma agulha 12,5, 3. Mas eu vou estar usando tranquilamente uma agulha 3,5 para fazer. Ok? Não vou fazer com menos, não. O tamanho do fio é suficiente para mim, né? As que tiverem acesso a essa linha, tranquilamente podem estar aí fazendo com a 2, mas o meu ponto, eu acho que com a 2 ficaria muito duro, sabe? Muito firme. Então, eu vou usar uma agulha um pouco maior. Tá bom, gente? Vamos lá. Não sei quantos novelos eu vou usar, gente. Vou fazer e dizer na medida em que eu vou fazendo. Porque o que eu usei para fazer o meu top, ele é uma linha alemã e é mais grossa que essa da Kátia. Ok? Então, vamos lá. Trabalhar. Como eu disse para vocês, o top Annecy... Este é o que eu fiz para minha netinha. Era um conjuntinho de verdade, né? Para mim e para minha filha eu havia feito só o top. Eu já não tenho mais esse top comigo. E então eu tenho o pequeno da nossa pequena. Isso é assim. Ele é um fio bastante mais grosso que esse que eu vou usar aqui agora. Então, o resultado será diferente também que esse, gente. É normal, né? Quando a gente muda de fio. Vamos estar fazendo. Esse foi da minha pequena e essa foi a saia. Olha que xodozinho, gente. Vocês podem estar fazendo, aprendendo o ponto e estar fazendo inclusive para um adulto, uma sainha assim, não fica nada mal. Olha atrás, que doce. Vamos lá, trabalhar. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, então, a gente trabalha a partir de uma medida, ou de algumas medidas, né? Não trabalho com número de correntinhas, nem com número de pontos, e sim com medidas. A minha medida, que é a principal, que nós
vamos ter como referência para estar tecendo a blusa até a altura da manga, né? A gente vai ter como base a medida do nosso busto. É a partir dessa medida que a gente vai trabalhar. E as outras são em consequência daquilo que a gente quer. A altura que a gente quer, o comprimento que a gente quer, a cava que cada um tem, né? Então, tudo isso será a partir desse início nosso, porque vamos estar subindo na medida do nosso busto. Então, eu vou fazer uma blusa para mim, e a minha medida de busto é 85. Aqui estão as medidas que eu tirei de mim. Essas medidas é o que eu vou estar fazendo na minha blusa, e vou estar, e vocês estarão acompanhando e fazer a de vocês a partir das medidas que vocês tiraram de vocês, ou da vossa, ou da sua cliente, ok? Então, eu tenho uma medida de 85 centímetros de busto. Eu quero fazer ela de 48 centímetros de comprimento. O meu ombro, ele mede 8 centímetros. E a minha cava, daqui do ombro até onde eu vou iniciar a minha cava, tem uma distância de 20 centímetros. A abertura abaixo do meu braço, ela é de 8 centímetros, né? Então, se eu vou estar fazendo redondo, essa medida não vai ser de 28 centímetros, 22, 23, mais ou menos. Isso cabe a cada uma fazer a sua medida, porque é muito relativo, né? Então, eu explico para vocês como é que eu vou trabalhar essa cava aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou... Essa abertura, quando eu pego essa parte assim, se eu olho a minha blusa assim, essa partezinha aqui do meu braço, ela vai ter 8 centímetros. E depois, quando eu fecho ela assim, essa subida aqui terá 20 centímetros. Ok? E isso pensando, minha gente, que na verdade, metade desses 8 centímetros é da frente e metade é da trás. Então, serão 4 centímetros para frente, né? Será assim, 20 aqui, 4 aqui, 20 aqui e 4 aqui, ok? Porque a gente vai para fazer o nosso decote, então, quando a gente subiu aqui, eu tenho uma medida de 12 centímetros, contando do meu ombro até onde eu quero o meu decote. Então, eu somo isso, aqui e aqui, são lados diferentes, e todas essas medidas há que pensar que elas têm que ser duplas, né? Aqui na frente, eu tenho 42,5, né? Seriam 42,5 de frente, 42,5 de costas. Claro que esse meio, a gente vai ter que arredondar ele de alguma forma. E, normalmente, eu coloco esse pontinho meio aqui na frente, porque é onde o nosso busto tem mais volume. Então, ele vai estar mais... Não, fazendo essa volta. Então, eu vou colocar aqui na frente 43 centímetros e atrás 42, no caso, né? Mas isso tudo quando a gente estiver falando dos pontinhos ali, ok, minha gente? Primeiro, a gente vai fazer as correntinhas nesse número de 85 centímetros, gente. E, claro, quando eu subir aqui, aí eu vou parar, vou diminuir aqui e vou trabalhar só a frente da minha blusa e depois eu vou trabalhar só as costas da minha blusa. Quem sabe assim, falando, é um pouco complicado, mas no trabalhar vocês vão ver que é super fácil, porque o ponto também é super fácil. Ok, minha gente? Podemos começar o nosso ponto fantasia.
que é este pontinho aqui. Ok? Daqui até aqui, nós temos 11 pontos. E é com esses número de ponto que a gente vai fazer o nosso motivo. Observando que embaixo do braço, a gente tem que deixar de forma que ele faça esse desenho também. Ou com 2, ou com 1,5, mas que ele sempre se encaixe dessa forma, para estar fazendo este trabalho. Ok, minha gente? Como é o ponto? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Para voltar, vamos fazer o nosso ponto alto de início, uma correntinha. Dentro da terceira correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, vamos saltar 2 pontos altos e vamos tornar a fazer um outro ponto alto aqui. Uma correntinha, saltamos 2 correntinhas e na terceira repetimos os 3 pontos altos dentro de uma correntinha. Uma correntinha a mais e repetimos o nosso ponto alto. Quando a gente for iniciar a nossa terceira carreira, nós vamos estar fazendo este trabalhinho de pegar o nosso ponto por baixo. Introduzimos nossa agulha por baixo e vamos estar pegando e fazendo como este pontinho em alto relevo. Vamos pegar ele por trás, vamos fazer uma correntinha, repetimos os 3 pontos altos dentro do primeiro ponto alto, em cima, os 3 tem que ser em cima do ponto alto, do primeiro ponto alto aqui. Uma correntinha, fazemos este trabalho aqui de novo, pegamos por trás do ponto alto que nós temos mais para baixo, fazemos a correntinha e voltamos a repetir os 3 pontos altos. Aqui, nós pegamos o ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Aqui, nós vamos pegar os 3 pontos altos em cima do último ponto alto. Aqui no primeiro e aqui no último. Tornamos a fazer a nossa correntinha, pegamos o nosso ponto alto por cima, por baixo, aliás, e continuamos o nosso trabalho. Mas a nossa base, o nosso desenho de ponto é esse aqui, tá bom? Vou deixar para vocês como uma fotografia no final do vídeo este e o desenho que eu fiz aqui da nossa blusa com as medidas de uma talha espanhol, um tamanho S, ok? Então, tá bom, gente. Agora sim, vamos começar o nosso trabalho, tá bom? Eu queria falar isso para vocês porque isso é importante. É como nós vamos fazer o nosso trabalhado aqui. E também uma observação que aqui eu não fiz nenhum acabamento, nenhuma delas, nem na minha, nem da minha filha e nem nessa aqui. Eu já comecei diretamente nas correntinhas e fica bem legal. Tá bom, gente? Agora sim, então, vamos partir para o trabalho. Nós temos aqui minha agulha 3,5. Já tenho aqui prontas minhas correntinhas. Então, vamos começar com o primeiro ponto alto. Como eu sempre falo para vocês, o meu ponto alto ele vai ser sempre assim. Ok? O primeirinho aqui é um pouco complicado, mas depois que ele engata o primeiro, vamos pra frente, tá? Na volta, quando a gente fizer em cima, ele vai ficar mais legal. Então, vamos seguir o nosso desenho,
vamos fazer nossa correntinha. Vamos saltar aqui uma correntinha e vamos fazer... Opa, laçamos nossa agulha antes, né? Laçamos, saltamos uma correntinha e na segunda correntinha, fazemos um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Tornamos a fazer uma correntinha, vamos saltar uma, 2 correntinhas e na terceira vamos fazer um ponto alto, 1, 2, 3. Quando é a base assim é um complicadinho, mas depois que passa essa fase, a primeira carreira, já vai ver que fica super legal. Uma correntinha e saltamos 2 correntinhas e na terceira eu vou fazer 3 pontos altos. Repetindo os 3 pontinhos para fechar o nosso primeiro motivinho. Fazemos uma correntinha, saltamos uma correntinha e na segunda vamos fazer o nosso ponto alto. E assim é o nosso motivinho, ó. Ok? Vocês podem me perguntar por que que aqui você salta 2 e só faz uma corrente? Porque aqui nós temos 3 pontos. Equivale que este ponto é dessa correntinha e esses outros 2 pontos são dessas aqui. E um que é para estar de separação. Tá bom, gente? E assim a gente segue. Começamos, é como se começasse tudo outra vez. Fazemos uma correntinha. Para dar continuação, nós vamos contar como se este fosse este ponto. A gente já tem ele aqui, né? Olha, a gente já tem ele aqui em todas elas. Terminamos aqui. Vamos fazer os 3 pontos, gente. Fizemos a correntinha, saltamos uma. E na segunda, nós vamos repetir os 3 pontos. Os 3 pontos altos. Faço uma correntinha, laço a minha agulha, salto 2 correntinhas e na próxima eu vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha, salto 2 correntinhas e na terceira eu vou fazer de novo, vou repetir os 3 pontos altos. Uma correntinha, ponto alto. No terceiro, faço o ponto alto. Uma correntinha, salto 2. Na terceira, eu repito os 3 pontos altos. Bom, gente, e essa é a sequência, então, da que a gente tem que fazer e repetir até o final da nossa carreira, da nossa correntinha, ok? Então, seguimos assim até o final. Repetindo sempre a mesma coisinha. E dá a impressão um pouco... É muito pronto ainda pra gente falar, muito cedo ainda pra gente falar qualquer coisa, né? Mas vamos fazer a nossa sequência, e esse é o modelinho, até o final, os nossos... Quando chegar no final, eu volto pra gente ordenar que isso aqui fique bem certinho. O final daqui da minha correntinha com o início aqui, ok? Então, depois, quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Eu vou terminando aqui a minha carreirinha.
Vou fechar. E vou fazer a minha correntinha e vou fechar o meu trabalho. Aqui, eu deveria ter fechado antes e não fechei. Mas, enfim, eu fecho isso quando eu termino. Ok, gente? Isso não é um problema. Só quero mostrar para vocês como isso vai ficar. Então, aqui eu tenho um fiozinho, eu vou fazer, porque eu terminei justo no final das minhas correntinhas, os meus 3 últimos pontos. Então, eu preciso de 2 correntinhas aqui embaixo, eu ainda tenho fio, eu vou terminar, vou fazer 2 correntinhas e pôr aqui fechado. Falando isso, eu fiz a correntinha de cima, ok? Para fechar o trabalho, ele vai ficar assim, fechadinho. E agora, eu vou continuar como eu expliquei antes. Vou esticar o meu fio, porque eu vou fazer o meu primeiro ponto alto da minha terceira carreira. A primeira foi a carreira de correntinhas, a segunda foi essa, de preparar os motivos primeiros, e agora eu vou fazer, então, a subida da minha terceira carreira, fazendo o meu ponto alto relevo aqui. Eu vou tirar isso aqui, porque eu não tenho necessidade de tê-lo aqui agora. No final do trabalho, eu fecharei aí embaixo. Eu vou fazer a minha correntinha, e como eu expliquei para vocês, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto em cima do meu primeiro ponto alto, daqueles 3 juntos. 1, 2 e 3. Vou fazer a minha correntinha e vou fazer novamente o meu pontinho aqui. Perceberam? Eu vou pegar o meu ponto por trás. Vou fazer a minha correntinha e vou lá, 1, 2, 3. No terceiro, eu vou fazer os meus 3 pontos altos. Observando que no próximo eu tenho que fazê-lo aqui, em cima do primeiro. 1, 2 e 3. A minha correntinha e o meu ponto alto relevo aqui. Uma correntinha e vou no terceiro, gente. Porque um é no primeiro e outro é no terceiro, para fazer essa sensação de que os pontos estão tombadinhos para dentro do motivo. 1. Olha, observar aqui. Aqui ficou o joguinho. Agora, nós vamos fazer outro. 1, 2, 3, uma correntinha, o nosso ponto alto por aqui.
uma correntinha e o nosso ponto aqui. Os 3 repetindo em cima deste. Ok? Assim que a gente tem que pensar. Porque estes 2 são parte deste motivo. Estes 2 são parte do outro. Estes 2 são parte do outro. Estes são 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 do outro. Este do outro. E este do outro. Do outro. E este são o do outro. E assim a gente vai terminar a carreira. Sempre de 2 em 2. Este pertence a um motivo, este pertence a um motivo e estes 2 pertencem a outro motivo. E assim sucessivamente, eles são uma cadeia de 2 em 2. Vamos fazer a nossa correntinha e vamos continuar, então, fazendo dessa forma. Então, é esse o jogo. Essa é a sequência que temos que fazer. Ok? Gente, assim, dessa forma, exatamente, a gente vai chegar até na altura das cavas. Ok? Então, eu vou estar aqui fazendo todos os meus 28 centímetros, porque aqui eu tenho 20 na minha medida. Então, eu vou fazer os meus 28 centímetros aqui igual. E vocês, no de vocês, igual. Não tem erro. Certo, gente? Vamos fazer um mais juntos? Um motivinho mais. Uma correntinha, uma laçada na agulha. Eu pego o meu ponto por trás e faço ele como em alto relevo. Uma correntinha e repito o processo. Como eu terminei o motivo aqui, eu vou começar o outro motivo aqui. Então, eu vou começar no primeiro ponto, em cima dele, eu vou pôr 3 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha, vou laçar a minha agulha, vou introduzir a minha agulha por trás do meu ponto e vou trazer a minha linha e vou fazer o meu ponto alto em relevo. Vou fazer uma correntinha e vou no terceiro ponto alto e faço os 3 pontos altos em cima dele. Assim, sucessivamente, até chegar na altura da sua cava. Quando a gente volta aqui, quando eu vou voltar aqui, pra gente diminuir fazer a cava com vocês, ok? Não tem segredo. Podem fazer o de vocês aí tranquilinhos assim, até o final. E esse será os meus 85 centímetros aqui. Tá bom, gente? Eu volto com vocês quando eu for diminuir a cava da blusa. Até que eu chegue aqui. Quando eu estiver aqui, eu volto com vocês. Bom, gente querida, já estamos aqui com o nosso top tecido, ou parte dele. Como eu falei para vocês, voltaria para a gente fazer a diminuição da cava. E também, como eu falei para vocês, era só dar sequência naquele primeira carreira, tudo sigue muito igual, né? Até aqui a altura da cava. E assim fica o nosso desenho.
né? Eu entendo ele que são assim, né? A parte reta faz a separação para o outro motivo, ok? Então, como eu disse para vocês, como eu medi com vocês, os meus 85 centímetros, ele parece que não tem, porque o próprio ponto deixa ele um pouco mais justo, mas aqui estão exatamente como eu medi quando a gente estava começando a fazer os meus 85 centímetros. Estão exatamente aqui, ok? Isso é as minhas correntinhas, a medida que eu fiz. Ele parece mais estreito porque por causa do ponto. Isso primeiro. Segundo, eu falei para vocês que agora, então, a minha cava, ela teria 8 centímetros, é o que a gente vai fazer. Eu fiz ele tubular, podem ver que ele já tá pronto para fazer a diminuição. Aqui é o encontro, né? Aqui é o encontro dos início e fim da minha carreira, e eu vou aproveitar e deixar isso do lado e vou fazer a minha diminuição aqui. E se eu meço, isso é os 8 centímetros da minha blusa, ou da minha capa. Vamos deixar esse desenho todo de fora. Aqui nós temos o ponto alto, uma corrente e começamos com o próximo ponto alto. O que a gente vai fazer? Vai continuar fazendo exatamente igual aqui. Nós vamos colocar nessa correntinha que a gente tem aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Né? Vamos fazer um nozinho. Bom, deixa assim mesmo. Vamos pegar nossa linha. Eu vou fazer o meu ponto alto, como vocês já sabem que eu faço. Vou dar a minha volta. Vou fazer o meu pontinho alto aqui, normal e corrente, que é aonde a gente vai dar sequência para cá, porque isso nós esquecemos até aqui. Então, agora a gente vai e volta. E uma coisa interessante, boa, bonita e fácil, minha gente, é que esses desenhos, é muito fácil você saber aonde você tá a sua metade, ok? Então, olha, muito fácil. Se fosse um outro trabalho, outro ponto, seria mais difícil, nós sabemos. Mas aqui está muito fácil, aqui, isso é a nossa metade. O que eu vou fazer aqui? Para não me perder ou para não me preocupar, eu vou colocar um marcadorzinho aqui para saber que aqui é o meu final. É até aqui que eu tenho que vir. E fazer um ponto alto final aqui e voltar com o meu desenho exatamente como eu estava fazendo, né? A única coisa que vai mudar aqui é aonde a gente vai pegar como a gente vai pegar esse ponto alto aqui, do meio entre os leques. Então, vamos lá. Não fazemos correntinha, porque nós usamos a correntinha para dar sequência, ok? Então, vamos aqui nesse terceiro e vamos fazer... Sim. Vamos fazer os nossos 3 pontos altos. Vamos fazer a nossa correntinha, deixamos esse fiozinho aí para trás agora e vamos continuar. Vocês podem ver que o motivo, ele está aqui. Então, eu usei metade desse motivo e metade ficou aqui, porque aqui ele tá inteirinho, ó. Fizemos a nossa correntinha e vamos fazer os nossos 3 pontos aqui. Igual a gente estava fazendo, sem nenhuma
diferença. A única coisa que a gente agora vai fazer para ir e voltar, não o tubular como eu fiz até aqui. Terminou o ponto alto da carreira anterior, e aqui eu tenho a correntinha, e é aonde eu vou meter a minha agulha, e vou fazer esse pontinho alto normal, não sem relevo, sem nada. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer o meu ponto alto aqui de novo. Quem quiser fazer subir com a correntinha, ou tiver a sua forma de fazer o seu ponto alto, cada um faz como quer. O meu, vocês já sabem que é assim, né? Então, agora, eu vou, sem fazer a correntinha, eu vou continuar fazendo ele no mesmo ponto, ok? Para continuar esse reto aqui. Então, eu vou fazer aqui os meus três pontos altos, ok? Aqui é meu ponto alto, que quando eu for fazer acabamento, ele vai ficar legal, né? É assim mesmo. Fiz o meu... Agora, eu vou fazer minha correntinha e vou laçar e vou pegar o meu ponto ao contrário, né? Antes eu fazia assim, agora eu vou pôr a minha agulha de frente para trás. Antes eu colocava da frente para trás, agora eu coloco... A ver. Agora, eu vou colocar... Antes eu colocava daqui para cá, agora... Eu trazia ele para frente, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou levar ele para frente, né? Faço uma correntinha e aqui no mesmo lugar onde eu já vinha fazendo, eu faço os meus 3 pontos altos. A minha correntinha e de novo eu vou trazer o meu ponto assim, para que ele fique em alto relevo do outro lado, onde eu quero que ele fique. A correntinha, e eu torno a fazer os meus 3 pontos altos.
E assim vai ficando. Exatamente igual que a gente vinha fazendo, minha gente. Percebem? Vai ficando igualzinho. E assim agora a gente vai seguir até a altura que a gente quer fazer o decote. Então, vamos até o final da carreira, como onde a gente começou, e voltamos. Vamos ao final, voltamos, até chegar na altura que vocês mediram, onde vocês querem que comecem o seu decote, ok? Eu tenho aí uns, quem sabe, uns 10 centímetros, 8 centímetros para subir. Enfim, eu vou fazer a minha, quando eu chegar no meu decote, eu volto para mostrar para vocês. E isso não tem segredo, é só continuar até o final da carreira. Assim, tá? É exatamente como a gente fez até aqui. Agora, vamos voltar a subir. Lembrando que esse agora já não é necessário fazer ele alto relevo. Sem correntinha. Fazemos os 3 pontos. E continuamos até o final da nossa carreira. E voltamos e nos encontramos de novo quando eu estiver já no meu decote, ok? E assim vai ficando. Até já. Bom, gente, já estamos aqui com o nosso top praticamente pronto. Ok. Como eu disse para vocês antes, ele estica em função do seu ponto, dessas nervurinhas aqui, por isso ele é como se ajusta, né? Mas, na verdade, quando se veste, ele fica tamanho normal. E eu, como sou uma pessoa pequena, fica bem. Está bem, está dentro das medidas corretas que eu pensava. Então, aqui, como nas outras, como nas originais, isso foi a diminuição pra gente fazer a cava. E a nossa cava fica assim, então. Só diminuir os 8 centímetros aqui, que fica embaixo do meu braço. E aqui subir reto, as originais, as outras primeiras também são assim. E subir
reto aqui, ok? Tá bem dentro daquilo que eu esperava. Agora, já tô na altura em que eu quero fazer o meu decote. Decote. Vale aqui. Já estou aqui. O que que eu vou fazer agora? Inclusive, já medi aqui. Porque, como eu disse para vocês, é muito fácil da gente medir, porque são jogos, né? É fácil tirar e para diminuir. Não é aquele caso que você tem que diminuir pontinho por pontinho. Aqui a gente vai diminuir em bloco, ok? Então, aqui a gente diminuiu em bloco, subiu reto, e agora a gente vai diminuir em bloco e vamos subir reto para terminar a parte de cima aqui, até chegar no ombro, né? Que tem mais uns bons centímetros aqui ainda. Ele vai ficar tipo um decote quadrado. Depois, quando a gente faz um acabamentozinho, se quiser arredondar, até se pode arredondar. Ok, minha gente? Então, como eu como eu vou fazer aqui na blusa que é para mim, né? Eu vou deixar isso aqui para subir. Vou tirar um bloquinho inteiro do meio, vou diminuir um bloquinho inteiro do meio e metade do outro do lado. Então, serão 2 bloquinhos, né? De verdade, este e este. Na verdade, eles são, o bloquinho inteiro, porque aqui é isso que forma o bloco. Se fosse metade do outro lado, seria este que pega assim. Mas aqui não, é exatamente os 2 bloquinhos do meio que a gente vai tirar. Ok? E esse será o nosso, a nossa diminuição do decote. E depois a gente só sobe aqui, exatamente aqui, deste lado aqui, deste também, dos outros, exatamente como a gente fez aqui. Fazemos um ponto alto aqui nessa correntinha, ou melhor, aqui nessa, né? Fazemos o ponto alto aqui nessa correntinha, porque a gente precisa de um ponto alto de cada lado para a gente poder fazer os acabamentos depois. E assim, exatamente assim, a gente vai fazer como a gente fez aqui, na correntinha antes desse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto para subir. E isso a gente vai subir até a altura do ombro, igualmente do outro lado, reto. E aqui a gente corta em bloco, os 2 bloquinhos do meio. Ok, minha gente? Vamos lá? Vamos trabalhar? Eu tô trabalhando com 2 fios, porque eu já fiz a parte da frente e a parte de trás. Então, eu estou com 2 novelinhos de linhas aqui. Vamos trabalhar com este que já está marcado aqui. Ok, gente? Será que deu para entender? Separamos aí o que vocês querem, a largura do que vocês querem dos seus ombros, né? Eu fiz aqui, gente, tem que entender isso. É uma blusa que eu fiz para mim, então eu vou medindo para poder mostrar para vocês e vou fazendo conforme a minha medida. E o que eu quero dizer com isso? Que vocês precisam ir medindo as suas. Eu não vou dizer para vocês, coloquem tantos joguinhos, né, para medida S, para medida M. Não, eu não vou dizer isso para vocês. Vocês vão ter que medir e fazer os seus pontos, fazer os seus joguinhos para fazer o tamanho para vocês ou para sua cliente, né? Faz uma primeiro para você, para aprender, ou para sua neta, ou para sua filha, e depois você começa a fazer para vender, aquelas que querem vender. Que eu, olha, amaria, mas eu ficaria encantada se eu soubesse que alguém fez e vendeu. Sabe? Me digam, me contem nos comentários essas coisas, eu ficaria feliz da vida. Ok, minha gente? Então, vamos lá. O interessante saber é como você começa, né? Como você cresce a sua blusa, como você diminui a sua cava e como você diminui para fazer o seu decote. E depois eu ainda vou tentar falar um pouquinho sobre fazer uma manga. Eu não fiz a manga, eu tenho que fazer para contar para vocês. Porque tem alguém que me pediu no comentário e eu vou tentar dizer como se faz a manga daqui
para poder essa pessoa poder fazer para ela também, com manga, né? Com manguinha pequena, e automaticamente, quando você aprende a fazer a manguinha pequena, você faz uma manga larga sem problema nenhum. Ok, gente? Vamos lá. Vamos lá, que aqui não existe mais segredo nessa blusa, nenhuma absoluta, ok? É seguir exatamente acima, como está aqui, deixando os bloquinhos inteiros de fora. Vamos, aqui não tem corrente, aqui a correntinha é só para fixar o meu ponto, ok, gente? Porque aqui não tem correntinha. Então, eu vou fazer os meus 3 pontos aqui em cima, exatamente como eu vinha fazendo, é que não tem nenhum segredo mais. O que que depois a gente vai fazer? Quando a gente terminar tudo, a gente vai fazer um acabamentozinho muito simples nas cavas e ao redor do decote. E eu disse que não ia fazer um acabamento abaixo, porque nas outras eu não fiz e ficou bem bonito e tá bem, como eu mostrei antes para vocês. Olha, ficou bem, sabe? Ela um fio que ele senta, entende? E esse aqui ainda não sentei, não sei se é porque eu não passei, não é se eu estiquei, fiz o vapor, né? Então ele não tá legal. Quem sabe aqui eu vou precisar fazer um acabamentozinho. Mas isso é no final de tudo. Só como eu tava falando do acabamento do decote e da manga, já aproveitei para falar isso também. Tá bom, minha gente? Será que eu tô no vídeo certo aqui? Eu fico muito para cima, né? Tô muito lá em cima. Bom, gente, de novo, vamos começar aqui mais para baixo, porque como o meu telefone tá lá em cima, eu não tenho noção de onde eu tô levando a minha mão. Mas, enfim, eu acho que agora tá legal. E o terceiro ponto aqui, então. E aquilo que eu falei para vocês. Vamos fazer um pontinho aqui na nossa correntinha. Ela ficou escondidinha aqui. Aqui a gente vai fazer uma correntinha, porque a gente precisa de um ponto alto aqui. Mas a gente já não faz a correntinha aqui, ok? Apertamos o ponto. Esquecemos totalmente os nossos 2 bloquinhos aqui e voltamos o nosso trabalho. E vamos fazer os 3 pontos aqui. 1, 2 e 3. E continuamos exatamente como a gente estava fazendo antes. Uma laçada, pegamos o nosso ponto, porque nós estamos no avesso, então vamos pegar de trás para frente, para que ele fique esse alto relevo lá no nosso lado direito. Ok? Aquilo que eu falei antes de pegar, era a única coisa que pegaria diferente. Aqui, uma correntinha, fazemos de novo. Fazemos de novo, outra correntinha e repetimos 3 pontinhos aqui. Ah, que saco! Aqui, uma correntinha. Não, mentira, aqui não tem correntinha, ok? E vamos pro nosso pontinho final aqui. Fazemos o nosso ponto. E viramos. Ponto alto. De novo.
repetimos os 3 pontinhos, uma correntinha, um pontinho alto, uma correntinha, 3 pontinhos altos. Meu fio tá incomodando aqui. Uma correntinha e o nosso pontinho alto e repetimos. Observar sempre, que observar é que a gente não faça os 3 pontinhos em cima do pontinho alto errado, porque às vezes a gente faz aqui no outro lado, sabe? Já me aconteceu aqui. E aqui também, ó, não tem correntinha. E fazemos o nosso pontinho alto. E assim, gente, sucessivamente, olha. Vocês percebem que não tem nenhum segredo? Aqui, ó, meu ponto alto. E depois, quando eu faço o acabamento, ele vai ficar bem perfeitinho. Aqui também. Então, não tem segredo, minha gente. E assim, a gente vai continuar a fazer até a altura do ombro. Quando tiver os 4 lados com a altura do ombro feito, ok? Eu voltarei. Aí eu mostro a continuação para vocês. Porque aqui é a mesma coisa. Exatamente como a gente fez aí na frente. Vamos esquecer os nossos 2 bloquinhos do centro. Que é este e este. E marquem, né? Marcar que ajuda a você saber aonde você está. Será aqui. Isso aqui eu tenho que eliminar. E este bloquinho e este bloquinho e este aqui eu tenho que eliminar. Ou diminuir, ou esquecer, ou não tecer, como queiram dizer vocês, né? Eu vou subir esse bloquinho aqui com essa outra metadinha aqui. E aqui é outro bloquinho, né? E aqui é subir a outra metadinha, que aqui ficou pra dentro da minha manga. E não temos mais nenhum segredo, gente. Vamos continuar. Pra cima, até que a gente tenha a altura do nosso ombrinho, que agora falta pouco, né? É só a altura do ombro aqui, depois a gente fecha e faz o acabamentozinho. Ok, gente? Já já eu mostro pra vocês como ficou e a continuação, o que a gente pode fazer de acabamento aqui. Nessa aqui, eu fiz o ponto tombadinho, ó. É um tombadinho. E aqui embaixo, nenhum acabamento, mas aqui sim que eu fiz um tombadinho. Ele é um fio muito agradável, muito agradável. É uma pena que eu não tenho acesso a ele, porque eu fiz isso lá na Alemanha. E eu tô na Espanha agora. E lá na Alemanha. Só que é um fio bastante caro, sabe? Bastante caro mesmo. Este não é tão caro quanto este. Custa mais ou menos quase a metade de preço. Mas é que eu não tenho acesso a ele. Eu teria que comprar por internet, aquela coisa toda. Isso aqui não. Eu vou ali na loja e compro. E é um fio bom, muito bom, boa qualidade. Tem um brilho. Bem legal. Essa marca é muito boa mesmo para trabalhar. Bom, até já. Gente, aqui temos o nosso top, os ombrinhos prontos, né? Exatamente como eu mostrei para vocês, a gente seguiu reto, né? Deixamos de lado os nossos 2 joguinhos aqui e seguimos para cima fazendo o nosso ombrinho. E aqui estão feitos, fechados, né? Isso todo mundo sabe, depois que termina a gente fecha. E comecei aqui fazer, então, o nosso acabamentozinho com um ponto tombadinho, né?
comecei aqui e fiz essa voltinha aqui agora do decote. Vou fazer com vocês alguns, para vocês verem como vai estar ficando assim. Eu acredito que esse é um pontinho que todo mundo sabe, né? É um pontinho muito fácil de fazer. E dá um bom resultado. Fica bonitinho. Então, eu vou fazer ao redor todo. Depois, vou fazer ao redor das manguinhas também. E também vou fazer na parte de baixo, como eu disse para vocês, porque não ficou muito plano, não ficou muito, ficou assim. Então, eu quero fazer aqui para ele ficar como no nosso trabalho aqui, né? O fio não precisou, mas aqui eu vou precisar. Então, essa é uma diferença a mais que eu também queria conversar com vocês, falar para vocês da diferença que é de um fio para o outro. A gente tem que levar em consideração sempre que a gente vai fazer um trabalho. Às vezes você começa com a intenção que ele vai ficar igual, mas se você muda o fio, isso é muito gritante a diferença que dá. Sempre, minha gente, tem que ter isso em consideração. Eu tive a experiência do vestido amarelo, quando eu fiz a réplica dele com o azul, que eu fiz o passo a passo aqui para vocês. Ficou bem claro, a linha era bem diferente da linha amarela, então ele deu um resultado bastante diferente no vestido azul. Outra experiência está sendo essa, está sendo essa que eu tô fazendo agora, porque a linha que eu usei para fazer o top Annecy é uma linha que eu comprei e que eu usei quando eu estava na Alemanha. Então, essa linha aqui, eu não tenho acesso a ela. E ao não ter acesso a ela, é claro, eu comprei outra linha e vamos fazer o nosso passo a passo, porque a gente pode estar usando qualquer fio, só que a gente tem que ter ciência e ciência e consciência de que nosso resultado será diferente. Os pontos serão iguais, né? O ponto fantasia é igual, o trabalho é exatamente igual, só que o resultado vai ficar diferente na sua peça. Porque se eu... Ai, não consigo passar. Não deu certo. Porque se eu toco... Agora, gente, consegui. Se eu toco na blusa que eu fiz com aquela linha, que é essa aqui, ela é muito, mas muito, gente, é água e vinho a diferença. Então, a gente tem que ter isso em consideração. E o resultado do trabalho vai ficar diferente também. Bom, esse é o pontinho que a gente vai estar fazendo ao redor do nosso decote, ombros, e é o pontinho de acabamento que a gente vai fazer também na parte de baixo. Ok? E isso, minha gente, e o nosso top Annecy estará terminado. Tá ficando bonitinho. Olha que gracinha, olha que gracinha que fica. Já eu mostro pra vocês.
Bom, minha gente querida, aqui está o nosso top Annecy, ou a nossa blusa Annecy. Eu usei para fazê-la 3 novelitos destes, 3 novelos deste, de 50 gramas. Este que eu usei um pouquinho. E este quase inteiro. Então, eu diria para vocês que eu usei 4 novelos do top Annecy. 4 novelos de 50 gramas, isto quer dizer que aqui tem 200 gramas de fio no top, ou na blusa, como quereis vocês dizer. A minha fita, minhas agulhas, usei a 3,5 para trabalhar e usei a 3 para fazer os acabamentos. E assim ficou o nosso top. Os acabamentos, como podem ver, ficou perfeitinho. Embaixo do braço, a nossa manguinha. Aqui. Acabamento na parte de baixo, que eu falei para vocês que ao final eu ia fazer. Aqui está. Que fofinho, gente, eu amei. Ok? Então, este é o nosso top, gente. É o fim do nosso tutorial dessa semana ou desses últimos 10 dias. Tá feito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero realmente que vocês façam, que vocês teçam. E me contem nos comentários, gente, se vocês gostaram, se vocês entenderam bem, se vocês querem que eu continue com os tutoriais, se vocês estão me entendendo, o que vocês tiverem de dúvidas, sabe? Aquilo que eu sempre falo, que eu estou aqui à disposição para ajudar vocês a fazerem as peças. Então, todas as 4, porque esse é o quarto passo a passo do meu canal. E são peças que vocês decidiram, né? O vestido amarelo foi pedido bastante, eu trouxe. O vestido moleca foi pedido muito, eu trouxe. A saia, eu fiz o enquete lá, o que vocês preferiam. Vocês selecionaram, elegeram, votaram na saia. Mas também teve votos pro top Annecy, e por isso eu trouxe aqui. Tá bom, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E eu peço sinceramente que vocês deixem o seu like no vídeo, se gostaram, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, porque é muito importante. E aqui está. E eu vou continuar trazendo coisas bonitas para vocês. Tá bom, gente? Fiquem bem e nos vemos no próximo passo a passo. Agora vamos decidir o que vocês querem para o próximo passo a passo. Fiquem bem. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo. Dentro da terceira correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, vamos saltar 2 pontos altos e vamos tornar a fazer um outro ponto alto aqui.